Boa noite. A primeira vez que eu estive aqui, eu estive no outro templo e hoje eu fui, obrigada. Eu fui presenteada por estar aqui, né, nesse novo templo tão lindo. E na hora do louvor, assim, eu senti muito de Deus, de que o Senhor está nesse lugar. E o Senhor habita aqui, o Senhor ama a vida dessa casa, a vida de vocês, mulheres. E vocês carregam algo que vocês têm medo de colocar para fora. Mas o Senhor agora, Ele libera sobre a vida de vocês uma ousadia que vem do céu. E tudo aqui fluiu, né, como o Senhor quer. A Lindsay, linda, perguntou para mim louvores, né? Eu pedi um para ela, mas eu falei, eu quero que o Senhor coloque no coração de vocês, na dança, em tudo. E o Senhor fluiu em tudo do que a gente vai falar hoje, sem mesmo elas saberem do que era o assunto, né? Porque Deus é um Deus sobrenatural, né? É um Deus maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele continua fazendo coisas malucas, né? E essa semana, terminando de montar os slides, porque eu preciso de slide para ter um apoio, eu falei, Deus, mas por que eu, né? Por que o Senhor quer me usar, né? Aí Ele simplesmente fez assim, está se achando, né? Não é você. Todo aquele que crê em mim tem obrigação de falar sobre a minha palavra. Tem que ter ousadia, né? Porque Deus capacita todo aquele que busca, aquele que tem sede do Senhor, aquele que tem fome do Senhor. Então, não sou eu, né? Então, eu queria liberar sobre a vida de vocês ousadia naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês carregam, né? Como eu contei, vou falar brevemente para vocês, em 2019, no meu momento de oração, o Espírito Santo, eu pedindo para Ele, eu falei, Deus, como que eu posso servir o Senhor através da nutrição? Que é algo que eu creio que o Senhor me deu como dom, porque eu amo isso, eu amo o alimento, eu amo o que o alimento pode fazer dentro do nosso corpo, e eu creio que o alimento cura, não é pelo alimento, mas é pela mão do Criador que o fez, né? E Ele me deu um grupo de mulheres, um ministério chamado Saúde da Mulher e a Palavra de Deus, onde a gente conversa muito sobre a Bíblia e sobre a nutrição através da Palavra de Deus, né? E não é pela nutrição, né? Então você, como eu já disse em alguns encontros, se alguém já me viu ministrar, eu falo, você que faz unha, Deus usa a sua vida para poder falar para a sua cliente. Você que é professora, Deus usa a sua vida para falar com os alunos. Você que cuida da sua casa, né? Unge as panelas, né? Unge o alimento que vai entrar na boca da sua família ou na sua mesmo, se você mora sozinha, né? Então, que vocês recebam isso, essa ousadia de Deus daquilo que tudo que vocês fazem, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Pode ir, aqui que eu tenho que olhar. Pode passar, por favor. Então, aqui é a minha família. Esse é meu esposo, Marcel. O Benício, o nosso filho mais velho, de 6 anos, e o Emanuel, de 4 meses. Essa é a família que Deus me presenteou. O Emanuel, ele veio num milagre de Deus, enquanto muitos médicos falavam que por eu ter doença autoimune, por eu ter passado por um problema no coração, que seria muito difícil, mas o Senhor me deu. E uma das minhas borboletas um dia falou para mim que ele era o filho do fogo. E eu creio que o Emanuel, ele veio junto com o Benício, assim, os dois, assim, para mudar essa nação e esse mundo em nome de Jesus, né? Então, esses são meus preciosos, meus bens preciosos. Como vocês estão vendo, eu sou nutricionista. Eu atuo em área de doenças, de tratamento e prevenção de doenças. Mas eu não vou falar muito sobre mim, tá? Eu vou falar sobre ele, porque é por ele e para ele que eu estou aqui, tá bom? Pode passar, por favor. E o que a gente vai falar hoje, até eu deixei para vocês já ali onde vocês podem encontrar na Bíblia, tá? Então a gente vai falar bastante sobre Gênesis a partir do capítulo 37 e o Salmo 105 também, que Deus se importa com você, tá? Essa mensagem
Deus falou comigo, eu não tenho muito hábito de quando eu estou lendo a Bíblia, de fazer anotações à parte. Geralmente eu fico rabiscando a minha Bíblia mesmo. Mas há um mês atrás eu comecei a ler e Deus começou a falar no meu coração sobre essa palavra, ministrar na minha vida. E aí no dia do meu aniversário a pastora Anice fez esse convite para eu voltar aqui. E aí eu falei, Deus, e Ele falou, é essa palavra, que eu já estou falando para você antes mesmo desse convite. Então, que vocês recebam com amor, né, mas que vem do alto, e que da minha boca não saia nada que não venha do Senhor, tá bom? Pode passar, por favor. E a gente vai falar sobre José, tá? E o começo. O que era o começo, né? Como foi o começo desse homem do Senhor? Essa história de José, o filho da esposa amada de Jacó, Raquel. Quantos lembram quanto Jacó lutou para conseguir essa esposa amada, né? Quantos anos ele trabalhou para conseguir essa esposa amada. E José foi um dos filhos, eles tiveram 2, e José foi um desses filhos. Em meio a tanta inveja que existia dentro daquela casa, por quê? Porque Jacó ele tinha outros filhos com a sua outra esposa. E esses irmãos sabiam que José era o filho preferido, era o filhinho amado, o filhinho querido, né? E meio de tudo isso, dessa tristeza que às vezes os irmãos demonstravam para José, desse rancor, dessa raiva, mesmo assim José ele era criado com muito amor pelo seu pai e pela sua mãe. E aqui eu já começo dizendo para você que se você se sente uma pessoa rejeitada, hoje você vai ser curada em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele está te vendo, assim como Ele via José. Porque em todo o texto, todos os textos, o Senhor, em todos os capítulos, ali onde a gente vê, a palavra diz, Deus estava com José. José era muito amado pelo Senhor. Então, em meio a tanta desgraça que acontecia, em tanta inveja, Deus ainda estava ali com ele, cuidando dele, amando ele. E se hoje você não se sente amada por alguém de dentro da sua casa, ou por um amigo, isso eu falo para vocês porque eram coisas que estavam acontecendo dentro do meu coração, porque antes de ministrar eu falo, Deus ministra primeiro em mim. E Deus começou a liberar muita cura na minha vida, depois de eu ler, de eu estudar sobre essa palavra. E eu senti realmente que a gente precisa hoje ser liberto de muitas coisas. Liberto de inveja dos irmãos, liberto de raivas que a gente carrega, porque às vezes a gente não está deixando o fluir do Espírito agir na gente, porque nós estamos tão sobrecarregadas de tanta raiva, de tanta vontade de pegar, por mais que a gente se sinta dono da razão, né? Mas Deus quer trazer hoje para a gente de que nós não somos nada e nós temos um propósito, através de toda dor que a gente está passando no momento, tá? Esses irmãos, acho que a gota d'água para eles foi quando José um dia, acredito que na inocência dele, em Gênesis conta para a gente, Gênesis 37, de 5 ao 9, de que ele teve sonhos, porque Deus usava a vida de José. Então, já pensem, né, que Deus dá dons para todo mundo, e esse era um dom de José. Deus se revelava a José através de sonhos. E aí ele contou para os seus irmãos o sonho que ele teve. E nesse sonho, eles se prostravam perante a José. E os seus irmãos ficaram, né, indignados com tudo isso. Como assim, né? Você tá, além de ser o bonitão, porque a palavra diz que ele era, né, bonito, ainda o filho querido, ainda eu vou ter que me prostrar, a gente vai ter que se prostrar aos seus pés, né? Mas Deus já tinha falado isso para ele. E os irmãos tinham tanta raiva, tanta amargura dele, que aí eles decidiram matar José. Mas um dos seus irmãos falou, poxa, a gente não pode fazer isso com ele é nosso irmão, né? Então pensem aí, se vocês estão passando por algum momento, alguma turbulência com alguém querido, alguém que vocês amam muito. Não sempre tem alguém para defender a gente? Para estar ali e falar assim, poxa, né, não faz isso, não pensa assim, não fala assim, né? Então, sempre Deus coloca alguém para cuidar da gente, né? Para poder nos suportar, mesmo que a gente esteja passando por dor, por raiva, por injustiças. Pode passar. E aí, José, ele foi vendido como escravo. E aí é onde tudo começa, né? Que eu coloquei aqui para vocês, que
não carregue o amor e não carregue o rancor. Que foi o que Deus entrou assim falando para mim. Se você está assim com esse coração, como que eu vou cumprir o propósito que eu tenho na tua vida com esse teu coração aí? E, gente, é por coisa tão pequena, sabe? O diabo, ele entra assim, às vezes por uma palavrinha que alguém fala, e você não está sensível à voz do Espírito, mas você está dando espaço, você está dando brecha para o diabo vir e colocar coisa na tua cabeça. Porque eu fui alimentada durante essas semanas por coisas assim que eu falei, Deus, isso não vem do Pai. Isso não é do Senhor. E Deus trabalhou tanto na minha vida por liberação de perdão. E eu senti de trazer essa palavra para vocês, porque muitas vezes a gente vem para a igreja e um irmão senta do nosso lado e a gente com aquela cara de... Porque a gente está carregando tanta coisa dentro do coração. Mas nós somos tão lindas, nós somos as meninas dos olhos do Senhor. E a gente tem que estar com os semblantes felizes para o Senhor, mesmo em meia dor e a meia luta. Claro que a gente precisa desabafar com Deus, a gente precisa chorar com alguém, mas a gente precisa transmitir o amor do Pai. A gente precisa, porque a gente não sabe a dor do outro, porque às vezes a dor do outro é pior do que a tua. Aí você chega e você fala, boa noite. Boa noite. A paz. E aquilo vai alimentando coisas no outro irmão, né? Isso aconteceu há um tempo atrás, quando eu fui numa igreja e eu... Oi, tudo bem? Porque eu sou assim, daqui a pouco eu começo a me soltar mais, tá? Oi, tudo bem? A paz. Eu nem conhecia as pessoas, não conhecia a igreja, não conhecia nada. Onde eu posso deixar meu filho? Vai lá atrás. Ufa! E eu falei, gente, quanto rancor. Se a gente carregasse mais dor, mais amor do que rancor, né? E a gente tem que pensar que o amor por Jesus é maior do que toda dor do que a gente carrega, do que todo o rancor de pessoas que nos magoam e nos machucam. José, depois que ele foi vendido como escravo e depois entregue lá a Faraó, eu vou resumir um pouco para vocês. Além dele ter sido traído pelos seus irmãos, quando ele estava lá na casa do rei, a esposa tentou seduzir José. E aí o José falava, eu não posso me deitar com você, né? Você é esposa do meu senhor, do rei, né? E aquela esposa fez uma arapuca, né? Uma armadilha, e fez com que o rei prendesse José. E José foi traído mais uma vez. Eu peço agora que o Espírito Santo vá colocando na mente de vocês as pessoas que vocês precisam libertar, as pessoas que vocês precisam perdoar. Porque às vezes você acha que você já perdoou tudo que tinha para perdoar, como eu achava que eu tinha perdoado uma pessoa. E Deus mostrou para mim nessas semanas de montando essa ministração de que eu ainda não tinha. Que Deus vá colocando, o Espírito Santo vá revelando para vocês qual a armadilha que colocaram vocês e qual pessoas que vocês precisam liberar, porque hoje vocês vão sair daqui curadas e libertas em nome de Jesus, para liberar amor aonde vocês estiverem. E aí José foi levado para a prisão. Lá na prisão, José, ele sofreu. Em Salmo 105, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Em Salmo 105 diz assim, a partir do versículo 17. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes, e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo dos sonhos, de que os seus irmãos iriam se prostrar perante eles. O rei do Egito mandou soltá-lo, e o rei das multidões de muitas nações o pôs em liberdade. Ali, no meio daquela prisão, existiam duas pessoas que o rei já havia mandado prender. O copeiro e o padeiro, guardem essa palavra, o padeiro, tá? O que aconteceu com o padeiro, tá? Depois que José revelou os sonhos, porque esses dois, eles tiveram sonhos, e aí foi o Senhor usou a vida de José para revelar o que significavam esses sonhos, né? E aí o padeiro foi chamado e o padeiro foi executado.
porque isso era o que já tinha revelado ali no sonho. Quem ainda não mergulhou e leu tudo essas passagens, eu peço para que vocês leiam também, para entender, para poder realmente ver o que o Espírito Santo vai falar com vocês, tá? Porque cada dia que eu lia, ele falava algo diferente. Eu falava: Deus, se eu for falar tudo que o Senhor está colocando, eu vou ficar aqui, vou ficar lá até amanhã. Então, eu vou resumir para vocês, tá? E aí, depois, o rei mandou soltar o copeiro. Que aí também, depois, o copeiro foi voltou para o palácio, servia o rei. E aí o rei começou a ter sonhos, né? E daí, nesse sonho, ele começou a chamar vários dos adivinhos. E ninguém adivinhava o que ele estava sonhando. E aí esse copeiro, porque José na prisão falou assim: olha, eu estou revelando esse teu sonho, mas quando você for liberto, fala para o rei sobre mim, fala sobre mim, porque eu estou aqui preso injustamente. Aí o copeiro foi, não falou nada, ficou na dele, tá? Quantas de nós já fomos injustiçadas, sabendo que alguém fez algo contra a gente não teve quem nos defendesse, e a gente falou: poxa, a pessoa sabia que eu estava falando a verdade, e a pessoa não falou para fulano ou para ciclano, não ficou do meu lado. Nisso tudo, gente, mesmo o copeiro não falando, a palavra diz: mas Deus estava com José, tá? Deus estava com José o tempo todo, ele preso, ele ali sofrendo, tá? E aí o rei mandou chamar José, porque aí o copeiro falou: olha, agora eu vou confessar o meu pecado. Quando eu estava preso, tinha um homem lá que Deus usava para poder interpretar sonhos, e o rei mandou chamá-lo. E aí José revelou o sonho, e o que aconteceu? Tudo aquilo começou, antes disso de tudo começar a se cumprir, a palavra diz para a gente que o rei colocou ele no mais alto poder depois dele. Ele o transformou José, aquele que foi jogado no poço, aquele que foi traído, ele transformou ele como governador do Egito. E ainda o rei deu uma missão para ele: você que vai cuidar do meu gado, você que vai cuidar de todo o alimento, porque nesse sonho do rei, existiam 7 anos de fartura e 7 anos de muito sofrimento, de as pessoas iam morrer de fome, morrer de tristeza, de tanta fome, de agonia de fome, a palavra diz isso. E quando eu fui lendo aquilo, eu fui falando como o alimento está ligado a tudo, tá? E aqui eu vou fazendo o link ao que nós vamos estudar sobre a nutrição mais para frente. Porque hoje vai ser cura de tudo, viu? Corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Tá bom? E aí, o que acontece? Pode passar para mim, por favor. Deus já tinha escrito na palavra que ele ia usar José para se cumprir o propósito que ele já tinha falado para Jacó. Porque ele já tinha dito para Jacó de que os filhos dele seriam bênção, de que toda a sua geração seria abençoada. E imagina Jacó, vendo o que aconteceu, quando ele recebeu a notícia dos irmãos que José tinha morrido, porque os irmãos fizeram marapuca também, né? Não só a esposa do rei. E aí eles chegaram e contaram para o pai que o irmão tinha morrido. Pensa Jacó: mas Deus me fez uma promessa, e agora ele leva o meu filho querido, ele mata o meu filho querido, porque os irmãos falaram que o irmão estava morto, que José estava morto. Mas José, ele já estava vivendo o propósito, porque Deus mandou ele na frente para viver todo, começar o propósito, para abrir o caminho daquilo. A palavra diz para a gente que José, ele temia a Deus. E eu creio que quando ele estava preso por todas aquelas correntes, por toda aquela tristeza que ele estava vivendo, por mais que o carcereiro gostasse dele, que ele sabia que Deus estava com ele, você imagina a dor que ele devia estar passando naquele lugar? Imagina tudo que ele deve estar, o filme que passou na cabeça dele, de tanta tristeza. Eu estou injustamente preso, os meus irmãos me jogaram no poço, eu estou aqui nesse lugar. Deus fala comigo, mas eu estou aqui. Quantas vezes vocês já no quarto de vocês, no cantinho de vocês, no quarto de guerra, já falaram: Deus, eu estou aqui, Pai, o Senhor não está me vendo? Olha quanta dor eu estou vivendo, olha quanta angústia eu estou vivendo, mas hoje eu digo para vocês, isso é um propósito, tudo tem um propósito, como aconteceu com José. José estava vivendo o propósito. É duro, né? Falar: imagina, eu estou apanhando por um propósito. Mas é isso, gente.
A palavra diz pra gente que tudo há um propósito quando a gente está debaixo da autoridade do Senhor. Até mesmo a dor, se a gente está buscando o Senhor, tem um propósito. Tudo tem. E a alegria vai chegar. A palavra não diz pra gente que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Tudo bem que tem meses, às vezes anos, que eu choro, mas Deus, não é uma noite. Não, não é assim literal, né? E tem que crer que existe um propósito, como Deus fez isso, porque para a gente viver o propósito, a gente tem que passar pela dor muitas vezes, né? Nem sempre, mas na grande maioria das vezes a gente precisa. Deus tem pedido algo para mim, que ainda eu não sinto para compartilhar, mas Ele tem pedido algo para mim que está doendo, essa entrega. Mas eu creio que é um propósito para tudo isso. E eu tenho colocado tudo isso nas mãos do Senhor. E eu hoje estar aqui já é uma resposta de Deus falando, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E em cada louvor, em cada ministração, as meninas louvando, dançando, Deus já foi falando para mim, há um propósito, você está vivendo a dor, mas há um propósito para tudo isso. E eu sinto muito aqui nesse lugar que tem muito, muito, muito coração machucado. Tem muito coração ferido. Tem pessoas sedentas pela cura completa de Deus. E eu não falo aqui só sobre doença, mas eu falo aqui sobre libertação de perdão. Deus está aqui, mas muitas de vocês não estão conseguindo enxergar e sentir Ele porque vocês ainda não falaram, Senhor, eu libero perdão. Senhor, eu estou aqui para viver o Teu propósito nessa terra. Senhor, por favor, abrevia minha dor. Mas, Senhor, revela para mim quem eu preciso perdoar. Quem eu preciso liberar hoje da raiva. Quem eu preciso, Pai? Fala comigo. Será que José salvaria sua família se ele não tivesse sido jogado no poço? Porque também ali aquela mulher que fez a Arapuca, a esposa do rei, era para acontecer aquilo. Porque ele foi levado para a prisão, ele foi machucado, mas depois o rei o colocou no mais alto pedestal. Mas não é por causa do rei, é porque o Senhor falou para o rei que ele deveria fazer isso. Então até o mais alto do rei, o mais alto do que for, do presidente, governador, de tudo, não é ele a palavra final, é o do Senhor. E como hoje eu falo para vocês, se o médico deu algum diagnóstico para vocês, não é a palavra final. O diagnóstico que tinham dado para mim não era a palavra final. Porque eu ia carregar mais um filho dentro do meu ventre. E não tenha medo de viver o propósito. Não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha de falar, fulano, eu errei, me perdoa. E por mais que não seja você o errado, quantas vezes eu tive que fazer isso? Porque para viver o propósito, eu tenho que estar submisso ao Senhor. E o amor constrange. Se alguém te machucou, se alguém te feriu profundamente, e você está falando, eu não vou fazer, você vai em nome de Jesus. Porque o amor constrange. O amor, você pensa você chegar para a pessoa que te machucou e falar perdão, ela vai falar, perdão? Mas eu que... Não interessa. O amor do Senhor é maior. E vocês carregam o amor. Eu carrego o amor. E o amor constrange. O amor liberta. O amor cura para a gente poder viver. Eu vou contar brevemente para vocês o testemunho da minha família. De que teve um dia que eu estava no sofá. E eu senti claramente, liga para o seu pai e para sua madrasta agora e peça perdão. Eu falei, eu não vou fazer. E, gente, eu não conhecia Jesus ainda, tá? Porque Jesus, ele faz umas coisas loucas. E hoje eu sei que era a voz do Espírito Santo. E eu liguei, chorando. Do outro lado, minha madrasta e meu padrasto estavam chorando. E eu falava, me perdoa. E eles falaram, me perdoa. E eu creio que um dia ainda minha família toda vai vir para Jesus. Porque o amor do Senhor constrange. Eles que tinham que ter pedido perdão. Mas está tudo bem.
Eu fiz isso por amor a Jesus. E a gente precisa ter a humildade de fazer isso, porque nós somos livres para fazer isso. Como em Gálatas 5:1 diz, nós somos livres. Nós temos a liberdade de fazer isso, de liberar isso, de falar, eu te libero perdão, ou me perdoe. Porque para viver o propósito eu tenho que estar livre, eu tenho que estar aberta àquilo que o Senhor quer colocar dentro das nossas vidas. Pode mudar, por favor. Você sempre tem motivos e razões para se revoltar. Você foi traída, abusada, você apanhou, você foi machucada. Você foi assim, parece que pegaram aquela espada e passaram assim em você. E você falou, não tem mais volta. Não é mais isso que eu quero para a minha vida. Seja para o seu casamento, seja para uma amizade, seja para a igreja, seja para amigos. Porque a gente sempre tem, né? A gente é rainha da razão, porque a mulher é toda, né, orgulhosa. A gente se acha. Mas nós não somos nada. Nós só somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Então, se nós somos livres, nós temos a liberdade para poder perdoar e amar. O medo e a revolta nos paralisam. Como aconteceu comigo nesses últimos dias. Eu comecei a ficar quietinha, comecei a ficar presa. E eu falei, Deus, eu não vou ministrar a palavra. Eu não tenho, como que eu vou fazer isso? Olha o que está acontecendo antes disso. E aí o Senhor falou, o medo está te paralisando, mas você é livre. Você é livre. E algo aconteceu com alguém que eu amo muito, muito. E quando essa pessoa me feriu, com uma palavrinha, eu lembrei aquilo que a palavra também diz, não é contra a carne que nós lutamos. E eu falei, Senhor, hoje agora eu libero cura, eu libero perdão para essa pessoa, eu libero, Senhor, eu libero. Coloca em mim tudo aquilo que eu preciso, Senhor. E eu não creio que essa palavra que Deus colocou no meu coração foi só para mim. É para algumas de vocês, para todas vocês, eu não sei o que Deus quer entregar para vocês. Porque quem coloca o medo, quem coloca as razões na nossa vida, não são o Pai. É o diabo que faz isso. E hoje ele cai por terra em nome de Jesus. Pode passar, por favor. E como a gente pode ter a mente de Cristo, a mente do Espírito? Ai, que bom agora que eu vi que tem aqui para facilitar para eu ver. Através da oração, que a oração e a súplica, orar sem cessar, pedindo a Deus, indiferente da área que você está passando. Deus, eu preciso de cura na minha vida espiritual, eu preciso de libertação para eu conseguir mudar os meus hábitos alimentares, os meus hábitos de conversar com as pessoas, a minha maneira de se vestir, a minha maneira de se portar perante as pessoas, é com oração. Se o Espírito já te incomodou com algo, coloca isso para Deus, porque pode ser às vezes bobeira. Pode ser, eu falei agora dessa parte de vestimenta, gente, porque quantas vezes Deus já colocou antes, muito tempo assim, tudo isso que você tem no guarda-roupa, como eu brinco, pincha fora, tira fora, porque isso vai envergonhar o meu nome. E a gente tem que cuidar, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente olha para as pessoas e a maneira como nós nos vestimos. Como ter a mente de espírito? A fé, os olhos voltados para o Senhor. Como tem o amor, porque o amor, como eu já disse, ele constrange e cura. Sabedoria, pedir para o Pai de como lidar com todas essas circunstâncias, com todas essas dores que a gente vem passando, todos esses medos. E decidir. Decidir perdoar, decidir mudar. Tem alguém hoje aqui que tem algo no coração e fala, hoje eu decido mudar. Ou que veio para esse lugar pensando, Deus, eu vou para lá porque eu preciso mudar. Eu decido mudar. Eu preciso, Senhor. Por mim, pela minha família, pela minha casa, pela minha saúde, por tudo. Hoje eu preciso mudar. E é uma decisão. Nós não temos o livre-arbítrio. Tudo a gente culpa Deus, né? Ah, porque Deus é isso. Ah, por que Deus me deu isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus me deu uma doença? Gente,
como a gente se coloca perante a tanta dor e a tanto sofrimento? A gente precisa decidir e falar: Deus, eu aceito. Assim como Paulo fazia, sofria tanto e falava: eu vou continuar. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu, vem do Criador. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Então a gente precisa continuar com os olhos fixos no Senhor. Mas para tudo isso, que hoje haja liberação de cura e de perdão sobre a vida de vocês. Pode mudar, por favor. Como Deus usou a vida de... Gente do céu, eu vou tentar ser mais rápida. Usou a vida de José com dons. Todas nós temos dons. Aquele que aceita o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, Deus dá dons. Você já descobriu qual é o seu? Se você ainda não descobriu hoje, Deus vai revelar para você. Quais são os seus dons? Porque não é só um não, tá? Deus é um Deus maravilhoso, foi Ele que criou a gente, Ele que fez o céu e a terra, e Ele te deu vários dons. Pode mudar, por favor. Deu dons de sonhos, de profecias, de cura, de ajudar, de cuidar, de servir. Pode mudar. E aqui eu vou começar a parte da nutrição com algo que eu sempre falo para os pacientes. A cura dói. Ser curado não é fácil, gente. Liberar a cura para quem machucou a gente dói, porque a gente tem o orgulho. Curar, ser liberto de uma doença dói, porque a cura dói. Mas em Isaías 66:1 diz: o Senhor, não causarei dor, sem permitir que nasça algo novo. Então a gente precisa passar por esse processo de dor, para que sim chegue a cura, para que sim chegue algo novo do Senhor. E hoje vocês vão receber algo novo que vem do Senhor. Amém? Pode mudar. E olha como o nosso Criador é maravilhoso. Como não ser a ligação entre Deus e os alimentos? Eu falo isso para vocês, que o meu coração, nossa, vira um tomatinho ali, mas um tomatinho assim... Ai, quando eu falo de nutrição. E junto com o Pai ainda fica mais gostoso, mais saboroso. A ligação que tem, olha que lindo. O intestino, junto com as raízes. Ali tem raiz de gengibre, pode ser uma raiz de cúrcuma. O nosso pâncreas ali com pepino. Já ouviram falar que quem tem diabetes para tomar água de pepino? Não sei se já, tá? Isso não é superstição, tá? Isso é fisiologia, isso é científico. Tá? Ali o nosso estômago, quando a gente também consome berinjela, tá? Então ele ajuda muito nas sensações de dores de estômago, é um alimento maravilhoso para isso, porque eles têm compostos ali que tratam toda a nossa parte dos nossos órgãos. Olha a couve-flor, que coisa mais linda com os nossos pulmões. Né? Pessoas que tratam, isso eu vejo muito dentro da minha área que trabalho com doença. Então, pessoas que têm asma, pessoa que tem bronquite, eu tento dar um jeito de dar couve-flor pelo menos uma vez ao dia, para trabalhar com tudo isso, para abrir os brônquios, para abrir o pulmão, para que a pessoa consiga respirar com perfeição ao longo do tratamento que a gente vai fazendo, tá? E isso é obra do Criador, é muito lindo, né? E por isso que eu falo que a cura dói. Né? Porque a gente, não é, para mim hoje é muito fácil introduzir isso, mas para algumas de vocês era, hoje não é mais. Introduzir tudo isso na alimentação, tá? Mas Manu, custa caro, mas Manu, fazer um plano alimentar é caro. Toda vez que eu trabalho com um paciente eu pergunto, dá para comprar? É possível? É viável? A gente dá um jeito na alimentação, porque a gente dá desculpas. Desculpas para não perdoar e desculpas para não ser curado através do alimento, daquilo que Deus deu para a gente, a comida. Tá? Ali tem o alho poró, que faz a ligação também para quem tem alterações de tireoide. Então, a gente utiliza, às vezes, alho poró, nabo. Então, às vezes, paciente meu que tem alguma alteração de tireoide, eu faço uns sucos meio maluco que eu coloco aipo. Bater um suco com aipo, né? Tem paciente aqui, então já sabe que eu faço, às vezes, umas coisas meio que vem do alto, tá? Vem do céu.
Pode mudar, por favor. Olha que lindo. Então, os cítricos trabalhando com ali a nossa mama, o nosso seio, porque nós somos preciosas. Olha que coisa mais linda. Cada formato, cada célula que está ali, como eu brinco com meu filho, cada soldadinho que está ali, está esperando o composto bioativo que tem dentro desses cítricos. Para que, no meu caso, para eu produzir um leitinho para o meu filho, e para que haja cura, para que haja proteção de câncer, para que haja cura do câncer, porque eu creio na cura através do alimento. O alimento é poderoso porque o Senhor o dá poder. E é assim que eu trabalho, é assim que eu conduzo os alimentos. E o tomate e o coração, é muito lindo toda a ligação. Então o licopeno que tem ali, vocês já devem ter ouvido falar, não sei, mas eles ajudam muito para batimentos cardíacos. Então, a gente utiliza muito para pacientes que têm problemas cardíacos, também essa parte do tomate, tá? Então, o alimento está ligado em toda a fisiologia que o pai desenhou. Quem desenhou o alimento foi o pai, quem desenhou o corpo foi o pai. Como não há cura dentro dos alimentos? Sim, esse alimento cura. Pode mudar, por favor. Quem já tomou um chazinho de gengibre para melhorar aquela dor de estômago, né? Eu já ensinei para vocês na outra vez que eu vim que toda dor que a gente carrega de todos os órgãos, ela começa dentro do nosso intestino. O gengibre, além de trabalhar no estômago, ele limpa muito o nosso intestino. Tá? Então, a gente consegue utilizar esse gengibre, às vezes temperando algum alimento, fazendo algum suco. Mas, gente, o que eu quero deixar para vocês também? Não é para sair por aí comendo uma rama, uma raiz de gengibre. Tá? Eu vou comer uma cabeça de repolho hoje, vou comer uma cabeça. Gente, o excesso é tóxico, tá bom? Então tem que ter muita cautela também. Amanhã vai sair todo mundo no verdurão, eu tenho bronquite, vou comer de tudo, vou comer uma couve-flor inteira. Não dá, tá? É um pouquinho, é partezinha, um dia aqui, outro dia ali, a gente tem que ir conduzindo de uma maneira correta. Olha o cérebro, que lindo, com a noz. É muito maravilhoso. Os componentes que tem dentro das nozes ou das outras oleaginosas, como castanha, amêndoas. O amendoim nem tanto não entra muito para essa parte de cérebro, mas as castanhas, a noz e a amêndoa, ela trabalha muito o nosso sistema nervoso central. Então, pessoas que têm problemas com ansiedade, com depressão, com bipolaridade, eu coloco bastante esse grupo alimentar, tá? Além dos verdes escuros também. Eu estou tentando resumir porque eu vi que o meu tempo está quase acabando, tá bom? E eu vou colocar agora aqui para vocês. Podem mudar, por favor. Olha que lindos os olhos com a cenoura, gente. Olha a ligação que tem. É que eu fico boba falando, né? Às vezes para vocês não é tanto, mas é que para mim, olhando a fisiologia de que realmente... Já ouviram falar, cenoura para os olhos, para enxergar bem. Para criança a gente fala, come cenoura. Para quê, mãe? Para enxergar melhor, né? E é científico. Os compostos que contém dentro dessa cenoura, elas trabalham muito. Pessoas que têm uma autoimunidade que se chama síndrome de Sjögren, que ela afeta muito os olhos. E eu utilizo muito suco de cenoura para esses pacientes, para poder melhorar a visão e dar também ali a melhor, ter uma lubrificação melhor dentro dos olhos. Mulherada que usa óculos, dá-lhe cenoura. Gente, uma cenoura, tá bom? Por dia. Não saia lá com um maço de cenoura querendo comer tudo, o tempo todo, porque senão pode prejudicar o intestino também, tá bom? Então tudo tem que ter cuidado. O aipo e os ossos, ele é riquíssimo em cálcio. Tá? Então, aí entra o aipo, aí entra alho poró, aí entra também, eu esqueci o nome, o nabo também, é um alimento que ele entra para essa parte dos ossos. E às vezes o pessoal que me segue nas redes sociais vê que eu posto coisas com suplemento, né? O suplemento é um complemento para a nossa alimentação, tá? Mas o que realmente cura e o que realmente faz os nossos órgãos trabalharem de maneira correta são os alimentos. Deus criou toda a nossa dentição por um propósito, tá? Um dos propósitos dessa parte da dentição é que nós precisamos mastigar, tá? Quando a gente vai envelhecendo e às vezes acaba perdendo os dentes, né? Ou às vezes tem idosos que já não têm mais os dentinhos, ou às vezes um bebê que não tem, que só tem a gengiva, eles têm o intestino mais solto,
tá? Bom, o meu ainda está com 4 meses, ainda é aquela amarelinho, né? Bonito. Né? E fica por um tempo ainda, porque ele ainda não tem a dentição, ainda não mastiga. E o idoso que já perdeu os dentinhos também, ou que está acamado, hospitalizado e não tem a dentição, as fezes também ficam muito amolecidas, tá? Pode mais um pouquinho? Tá. E aí o que acontece? É porque o nosso corpo, quando a gente não mastiga, a gente não manda a produção de enzimas digestivas para o intestino. E isso acaba prejudicando a absorção dos vitaminas e dos minerais. E a gente acaba ficando com deficiência, tá? Só que o suplemento não vai suprir essa necessidade. A gente precisa mastigar, tá? Então, a mulherada que às vezes quer viver de sopa ou só de suco, tá cortado. Um pouquinho pode, tá? Mas eu preciso mastigar os alimentos para que tudo flua perfeitamente, tá? Agora a gente vai fazer algo para acabar, tá? Prático, tá bom? Que eu senti muito de trazer para vocês, que hoje a gente vai repreender algo juntas sobre a questão da alimentação. Porque vocês já têm ouvido que muitos pastores e ministros têm falado sobre o templo do Espírito Santo. Porque está chegando a conta. Muita gente doente por irresponsabilidade, tá? Essa é a palavra. Eu vejo isso na prática do consultório, tá? Se a gente não cuida o que entra na nossa boca e o que sai da nossa boca, nós vamos nos matar. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque Ele deu pra gente o alimento. E o que a gente está fazendo para cuidar do nosso templo? Ah, amanhã eu começo. Não, é hoje. É agora, o momento é agora. A gente precisa disso, a gente precisa ter ousadia na hora de comer, tá? A gente precisa ter, isso é muito sério, gente, tá chegando, isso não é estética, é saúde, Quanta gente eu recebo no consultório morrendo, tá? Não no consultório, mas que agora só tendo online, mas morrendo. E a gente começa a introduzir os alimentos, de repente aquela pessoa começa com um vigor novo. Eu não estou preocupada com a estética, eu estou preocupada de dentro para fora. Aquilo que a gente coloca na boca é aquilo que a gente passa para fora. Aquilo que a gente ouve não é aquilo que a gente transmite. Então a gente tem que cuidar tudo aquilo que entra e aquilo que a gente sai. E hoje vocês vão fazer uma declaração para o inferno ouvir, porque o diabo não tem poder sobre o corpo de vocês, sobre a mente de vocês, sobre aquilo que entra na boca de vocês, sobre o alimento que entra para dentro da casa de vocês. Vocês estão, nós, muitas vezes, enchendo a nossa casa de lixo, tá? Vim falar que bolacha recheada é comida, não foi o pai que fez. Não foi. A gente tem que ter essa consciência. O dinheiro para comprar uma bolacha a gente tem, mas o dinheiro para comprar um brócolis, um repolho, a gente não tem? Então, é um puxão de orelha. Tá? Para a gente acordar. Porque Deus está dando chances e chances para a gente. Porque a cura vem através do alimento. Sim, o Senhor tem poder de chegar aqui e falar, eu libero cura em nome de Jesus. Mas hoje Ele veio aqui e falar, eu libero a cura através do alimento em nome de Jesus. Seja ousada na hora de ir no mercado. Seja ousada na hora de procurar uma receita saudável. Seja ousada para colocar alimentos dentro do teu armário, dentro da tua geladeira. Teu armário tem que ter arroz e feijão. Tua geladeira tem que ter um monte de coisa colorida, mas bem brega. Quanto mais brega, mais saudável, tá? Vamos encher esse corpo de coisas saudáveis. E agora vocês vão fazer uma declaração junto comigo, de coração, para o inferno ouvir, porque hoje vocês são curadas disso em nome de Jesus, tá? Pode falar o nome de vocês. Eu, Manuela, sou liberta dos vícios da comida. Tá muito baixo. Eu, Manuela, sou liberta dos vícios da comida. Não faço mais do alimento meu ídolo. Meu corpo é do Senhor. Minha mente é do Senhor. E tudo que eu colocar na minha boca, ou que saia dela,
seja para alegrar o Senhor. Em nome de Jesus. Que hoje vocês tenham ousadia de mudar a mente. A chave foi dada para vocês. Isso é uma obrigação de vocês, cuidar do templo do Senhor através da comida. Através da comida. Busque com certeza aqui na palavra e Deus vai orientar vocês em tudo que vocês precisam, para o espírito, para a alma e para o corpo. Vocês vão lá na feira, vão no mercado, no sacolão do Boqueirão, gente, é tão barato, eu amo ir lá. Comprar fruta e verdura barata, gente, tá? Então vão, por favor, sejam ousadas na hora de comer, porque a conta já chegou, tá bom? Deus abençoe vocês.